Em nome do grupo EQS, gostaria de dar as boas-vindas a essa sessão dedicada a Portugal no ICIC 2022. Esta é a primeira vez que organizamos uma sessão dedicada a Portugal, os nossos valiosos clientes em Portugal. Tais serão apresentados pela InformaDB, que temos o prazer de ter hoje aqui. Em primeiro lugar, vou apresentar geral do Grupo EQS, organizadora da conferência ICI. Convosco, uma breve história. A empresa foi fundada no ano 2000 e tornou-se um líder europeu no mercado de software para a área de compliance, contando com 600 profissionais e com escritórios nos principais mercados financeiros do mundo. Em Portugal, em especial, trabalhamos com a parceira com a InformaDB Portugal. Provavelmente muitos de vós já conhecem o Murray Granger e o Marcel Solanas, que lideram os negócios do Grupo EQS em Portugal. Na nossa perspectiva, o ICIC tornou-se um evento singular na área de compliance no calendário europeu, e esta é a terceira edição e o foco este ano na questão é se estamos a viver de ser bom. Continuamos naturalmente concentrados nas nossas áreas tradicionais do compliance e da ética e de como criar uma cultura baseada na transparência e integridade, que fomenta o capital mais valioso na área da confiança. No entanto, perante o atual contexto, onde a regulação é cada vez mais complexa, exige uma discussão mais aprofundada sobre o novo regulamento e as normas informativas impostas, que são, como sabem, cada vez mais exigentes. Estão centradas na estratégia ESG, na realização de iniciativas sustentáveis e na responsabilização ambiental. Uma das nossas áreas de atividade com particular importância continua a ser a Diretiva da União Europeia de Proteção do Direito Especial em relevo em Portugal. Portugal foi o terceiro país da União Europeia a transpor a diretiva, depois da Dinamarca e da Suécia. A rapidez e a eficiência do processo de transposição da lei relativa a denúncias e anticorrupção foi incrível e foi mesmo impressionante no contexto europeu. É agora importante que os compliance managers, bem como a administração, estejam atentos aos novos requisitos legais e ao estatuto da proteção do denunciante, para, enfim, evitar sanções nas suas organizações. Todas as empresas, os grupos empresariais com mais de 50 trabalhadores serão afetados. Canais de denúncia seguros e creditíveis devem ser organizados e implementados que assegurem a proibição de represálias, a proteção dos denunciantes, bem como cumpram com os requisitos da informação a prestar. Antes de iniciarmos a sessão sobre a denúncia e as melhores práticas de compliance em Portugal, tenho o prazer de chamar a vossa atenção para a intervenção do nosso parceiro, Tiago Conde, com a InformaDB. Muito obrigado, André. Antes de mais, boa tarde a todos. O meu nome é Tiago Conde, sou responsável pelas soluções de valor acrescentado na InformaDB, onde se inserem soluções de compliance, gestão de risco e transformação digital também. Eu, em primeiro lugar, e tenho acompanhado mais de perto a parceria, gostaria de agradecer à EQS todo o profissionalismo, know-how e disponibilidade que tem emprego nesta parceria e que nos tem permitido acrescentar mais valor aos nossos clientes, principalmente nesta área de compliance. Gostaria também de agradecer a iniciativa, a organização neste evento,
deste ano com uma ação especificamente dedicada ao mercado português, o que é também de enaltecer, e que acaba de ter aqui temáticas bastante atuais e que estão em cima da mesa na maior parte das organizações em Portugal. Agradecer também aos intervenientes nos painéis, oradores, e também a toda a audiência que tirou aqui este tempo para nos ouvir, e espero sinceramente que possam aprender algo. Eu próprio também conto aprender algo hoje com a partilha das experiências que vamos ter. A Informa está há mais de 115 anos no mercado português, líder de mercado, trabalha já há vários anos soluções na área do compliance, e no fundo o que nós temos vindo a fazer, trabalhar desde soluções mais sofisticadas, no sentido de evitar questões reputacionais, na identificação dos beneficiários efetivos, o screening de listas de sanções PEPs e adverse media, portanto, questões que estão diretamente relacionadas com as obrigações legais, mais recentemente com o Integrity Line da QS para a implementação dos canais de denúncia, mas isto para dizer que estaremos sempre disponíveis para apoiar os nossos clientes em dar resposta a todas estas obrigações legais na área do compliance. Dito isto, e não prolongando muito mais a minha intervenção, agradeço o convite e passaria então a palavra ao colega Marcelo Solanas, da EQS, que será o moderador da sessão. Muito obrigado. Perfeito, Thiago. Muito obrigado também, sempre pelo apoio aí no mercado português. É sempre um prazer trabalhar do lado da Informa. Obrigado também ao André pelas palavras no princípio. Muito bom ter também esse apoio do nosso CFO da EQS, que é metade português também, como conseguiram ver, então sempre é bom esse apoio. Uma coisa engraçada é que eu tinha conversado com o Thiago, lembro, ano passado, não sei nem se o Thiago lembra disso, ano passado, sobre que a gente tinha feito o ICIC e não tinha colocado Portugal, e a gente queria muito por Portugal esse ano, então conseguimos mais de 250 registros, então bem legal também ter bastante apoio do mercado português. E bom, hoje o que temos são 2 painéis muito interessantes. Então o primeiro vai ser sobre whistleblowing, legal and compliance best practices in Portugal. Então aqui a gente vai falar um pouquinho sobre a nova regulação, né, a nova lei sobre proteção dos denunciantes, junto com Isabel Fernandes, que é a General Legal Counsel do Grupo Visabeira, e com Micaela Madureira, que é a diretora de compliance do Banco Carragosa. Depois teremos também um segundo painel, também muito interessante, já falando um pouquinho mais da parte de anti-bribery e anti-corruption, e The New Portuguese Perspectives. Então, o que teremos no segundo painel será uma visão um pouco mais sobre a MENAC de Portugal, novos pontos sobre anticorrupção de Portugal, e teremos conosco a Cláudia Fernandes Martins, que é partner na Macedo Vitorino, e temos também Paulo von Raffer, que é partner na Ana Bruno e associados. Então vão ser dois painéis com discussões muito boas. Então queria chamar agora comigo a Isabel e a Micaela para também fazer parte desse primeiro painel, e podemos começar já. Boa tarde, Isabel. Boa tarde, Micaela. Boa tarde. Muito boa tarde. Bem-vindas ao ICIC, nesse Breakout Session de Portugal. Como falei, muito feliz de tê-las aqui comigo. E bom, para vocês também poderem dar um pouquinho essa perspectiva vossa. E já começando, se quiserem, podemos começar já com uma primeira pergunta, que o que vai ser um pouquinho de conversa, né? Uma conversa um pouco mais dinâmica, onde vamos também ter as experiências delas e também vossas perguntas. Então, por favor, não duvidem de fazer as perguntas aqui do lado, no vosso lado direito da tela, sempre tem uma parte de Q&A. Então, qualquer pergunta que vão tendo, por favor, façam, e depois no final eu vou fazer essas perguntas para elas duas. E também temos um pool, temos duas perguntas que nós criamos, né? São duas perguntas que vocês podem responder com a vossa perspectiva. Gostaríamos muito de ver vossas respostas, e depois no final também vou dar uma falada sobre as estatísticas finais da pergunta. Então, primeiro de tudo, vamos falar sobre a nova lei de proteção aos denunciantes e quais são os principais pontos, né, retos dos compliance officers, departamentos legais, CEOs, em relação com essa nova legislação que vem realmente afetando bastantes empresas no mercado português. Para começar, podemos começar, por exemplo, com Isabel. Por favor, Isabel. Muito bem. Antes de mais, muito obrigada, Marcelo, e muito obrigada à European Compliance and Ethics Conference
por 2022, por nos ter lançado este desafio e a possibilidade de aqui partilharmos alguns daqueles que têm sido os maiores desafios na implementação deste novo regime sobre a proteção dos denunciantes. Um pouco também porque todos os desafios dependem do contexto em que nos enquadramos. Como disse muito bem, eu não sou a Compliance Officer, sou sobretudo responsável pela direção dos serviços jurídicos do Grupo Visavara, e o grupo, tudo depende um pouco do contexto empresarial em que nos estamos inseridos. E o Grupo Visavara, sendo uma empresa de base familiar, é claramente um grupo multissetorial, na medida em que tem vários setores de atividade. Tem o core business, que é as infraestruturas de telecomunicações e energia. Tem uma área industrial também muitíssimo relevante. Todas nós conhecemos as marcas Vista Alegre e Bordal Pinheiro, que nesta altura integram o Grupo Visavara, mas também tem uma área de turismo com restaurantes e com hotéis, e também serviços e imobiliária. Bom, associada a esta multissetoriedade de atividades e de negócios que o grupo tem, nós temos também uma presença internacional. Estamos presentes em 17 países, exportamos produtos e bens para 133 países à volta do mundo. Efetivamente, num contexto europeu, temos presença através de várias subsidiárias em 7 jurisdições, incluindo Portugal. Portanto, estamos a falar de uma transposição de uma diretiva europeia, portanto, vamos olhar para esta realidade europeia. Mesmo assim, posso lhe dizer que, apesar de ser um grupo com uma dimensão, numa perspectiva portuguesa, um grande grupo, claramente, tivemos muitos desafios, como deve imaginar, e uma das principais questões foi, desde logo, olhar para este âmbito de aplicação, seja ele do lado subjetivo ou objetivo, e as exigências que isso nos passava a ter. O Grupo Visavara em si, a matéria não lhe era totalmente alheia. O Grupo Visavara tem uma sociedade cotada em bolsa portuguesa, que é a Vista Alegre, e nessa medida já fazia parte das regras, das boas regras de corporate governance, ter claramente mecanismos de comunicação de irregularidades, e nessa medida nós já tínhamos um procedimento, uma política e uma prática implementada. Portanto, tínhamos inclusivamente a política disponibilizada no site e, portanto, digamos que não era uma coisa totalmente nova, como imagino que tenha sido para algumas dos operadores empresariais em Portugal. No entanto, claramente que bastava olhar para este novo regime para perceber que o âmbito objetivo das entidades que estavam abrangidas passou a ser muito maior, e também os requisitos e as exigências em termos de implementação e de gestão desta comunicação, da própria comunicação da denúncia, do próprio denunciante, trazia claramente muito maiores exigências. E, portanto, nós tivemos, como eventualmente todos fomos sentidos de maneiras diferentes, e vamos ter aqui uma colega que vem de um setor que nesse aspecto provavelmente não sentiu tanto o impacto, já estaria muito provavelmente muitíssimo bem preparada, até por uma perspectiva de regulador. Sentimos claramente muitíssimos desafios e, portanto, até porque havia, por exemplo, a questão do anonimato, que passou a ser uma opção por quem denuncia e que, portanto, do lado das empresas também passou a ser um elemento que teria que ser salvaguardado. Portanto, olhando, e como já foi dito na introdução deste painel, passaram a ser abarcadas empresas privadas com mais de 50 trabalhadores. Portanto, este era, desde logo, um requisito que alargava a pool das entidades que passavam a ser abrangidas. Por outro lado, eu, como um grupo, numa perspectiva de grupo, lidava com uma segunda questão. Diz a lei, ou diz o regime, que pode haver uma partilha de recursos, então não só na recepção das denúncias, mas também na sua gestão, pode haver uma partilha de recursos entre empresas que tenham entre 50 e 249. Ora, no Grupo Visavara nós temos diversas realidades. Temos claramente empresas que têm mais de 250 trabalhadores. E, portanto, tudo isto determinou, desde logo, uma grande dificuldade, que era a estratégia, ligar, coordenar aquilo que era a exigência legal, com a dificuldade que era, muitas vezes, implementar e perceber até que ponto, o que é que era o objetivo e verdadeiro objetivo do legislador, uma perspectiva prática, uma perspectiva de recursos, e tentarmos neste seio, que é um seio complexo da minha estrutura empresarial, definir uma realidade que nos desse conforto de estar alinhado com aquilo que era a previsão legal, mas ao mesmo tempo não entrarmos aqui numa loucura que seria
in extremis, se calhar, é uma coisa que ainda não temos a certeza, todas as empresas que tenham mais de 250 trabalhadores terem um canal de denúncias e um procedimento totalmente autónomo. Portanto, eu partilho um pouco aqui daquilo que foi a ponderação que fizemos. Obviamente que optamos desde logo, por uma plataforma digital, portanto, temos isso, como foi desde logo a questão do anonimato, a questão de facilitar, a questão de ter o processo de alguma maneira organizado, a questão de ser mais do que uma língua, porque nós temos aqui várias jurisdições na União Europeia onde estamos, e sobretudo também não esquecer aquilo que é a nossa organização. Portanto, o grupo tende claramente a ter serviços partilhados, concentrados na holding, seja legais, seja inclusivamente compliance, que é uma função que se autonomizou recentemente no grupo Visabara e que eu tenho uma colega que é compliance officer. Portanto, daí que na prática eu posso dizer que temos um sistema híbrido. Isto é uma solução híbrida. Estamos nos contextos híbridos, há soluções de trabalho híbrido e, portanto, nós também no whistleblowing optamos por um sistema híbrido. Optamos por ver, portanto, dentro daquilo que é a nossa estrutura de trabalho, com os serviços partilhados, concentrados, tentamos identificar, sim, as áreas em que, aliado, em que eram visível um número de trabalhadores bastante relevante, muito superior a 50, algumas delas superior a 250, e isto, por regra, está associado às áreas de atividade que têm maior peso no grupo. Poderá não ser totalmente verdade, porque eu também tenho uma área de turismo e para ter mais que 50 pessoas no hotel não é preciso muito. Não é preciso ter uma unidade hoteleira muito, muito ampla, como devem imaginar. Mas claramente que tentamos perceber onde é que estava a concentração de pessoas, por regra também determina que será o setor materialmente relevante no grupo, e eu nesta altura tenho 7 canais de denúncia internos, autonomizados, portanto por áreas, por clusters de atividades, e claramente que... tento ter a função de gerir, portanto, o denunciante no site de cada uma destas empresas está lá o link, obviamente, a identificação do canal de denúncias, a política associada, isto tudo em várias línguas, por isso era uma das valências que a plataforma permitia, que para nós era uma vantagem. E temos claramente a concentração, digamos, que numa única interna, não só da recepção, como depois da gestão do próprio canal. Até hoje persiste alguma dúvida desta questão das empresas superiores a 250, até que ponto poderá haver esta partilha. Como está a ver, eu tenho uma partilha, mas tenho uma relativa autonomização em termos de canais, portanto eu tenho uma partilha no sentido que a gestão continua a ser bastante centralizada, mas tenho alguma autonomização em termos de canal de denúncias que determinei para aquelas áreas que eram relevantes, mas continua a pairar na nossa cabeça até que ponto eu ainda estarei ou não fully compliant com esta regra de poder ou não, acima de 250, partilhar, quando eu sou claramente um grupo económico na verdadeira acessão do grupo, e que terei todo o interesse em tirar sinergias dessa mesma perspectiva de grupo. Muito bom, Isabel. Então dá para a gente ver desde perspectiva de grupo, né, essa ideia do grupo Isabela, que vai ser um pouco diferente também com agora o que a gente vai ver do Banco Carragosa, e também diferentes jurisdições, internacional, o ponto esse da legislação que não está muito claro, isso é importante também, porque a legislação não é muito clara, mas não é em Portugal, e também a diretiva não era, e não é em muitos outros países, então estamos tendo bastantes discussões com outros países também, que não é fácil, é um reto, sem dúvida, mas bom, temos boas práticas, como que está explicando Isabel, e também vai explicar Micaela, que sem dúvida dão para aportar bastante valor nesse sentido. Micaela, tua experiência, os retos. Antes de mais, boa tarde a todos. Muito obrigada por esta oportunidade de participar nesta conferência. Acho que é importante que o mercado português tenha a possibilidade de ter uma sessão específica com as suas idiosincrasias e, portanto, espero que seja uma iniciativa para continuar. Em relação à minha experiência, é claramente muito diferente da Isabel, por 2 motivos. Primeiro, porque a única empresa acima de 50 pessoas no grupo é o próprio Banco Carragosa, nós depois temos algumas filiais de pequena dimensão, e depois porque estaremos um ano e meio à frente, a banca, pelo menos um ano e meio à frente,
do resto dos setores de atividade nestas matérias. A legislação bancária já há uns anos que exigia a criação de canais de denúncia, mas ainda de uma forma muito pouco estruturada de início, ou seja, previa a existência de relatórios anuais, previa a existência de canais, mas não especificava como é que isso se fazia. E, portanto, nós desde 2018 que tínhamos estabelecido o que eu chamaria o embrião da política. Ela já era política, já estava publicada, mas não tinha nem o âmbito que tem agora, nem as precauções, as salvaguardas que tem agora. E acho que nessa primeira fase, os grandes desafios eram o facto de Portugal, nessa altura, ser dos poucos países que não tinham anonimato previsto de uma forma tão expressa como outros que tinham legislações tinham, e portanto havia grandes dúvidas sobre a possibilidade desse anonimato. Isso ficou felizmente resolvido para nós com a regulamentação setorial e para toda a gente com a transposição da diretiva. E depois havia toda a questão de, por exemplo, era para fazer relatório anual, mas como é que se fazia, que conteúdo tinha, para quem é que ia. Esses problemas que nós tínhamos ali em 2017, 2018, desapareceram para a banca em 2020, com a publicação do aviso 3/2020, que governa quase tudo o que tem a ver com governo e controle interno, e também governa esta parte de participação de irregularidades. Obviamente, há outros desafios. Um deles foi, desde logo, uma plataforma que nos desse as garantias que nós queríamos ter de cumprimento, e aí as grandes questões são da confidencialidade e do anonimato, mas sem perder a capacidade de saber mais, não é? Porque se eu recebo uma carta anónima, eu fico com aquilo e não tenho mais o que lhe fazer. Tenho aquela informação, mas não consigo obter mais. Portanto, procuramos uma solução que nos desse a garantia de que eu conseguia, sem saber quem está do outro lado, continuar a comunicar. E acho que essa é das grandes vantagens da plataforma que estamos a usar, que é também a DECS. E, portanto, esse foi um dos desafios. Outro dos desafios que acho que ainda se mantém e que uma plataforma pode ajudar, mas depois conjugar com a legislação pode não ser muito fácil, tem a ver com, e se eu quiser denunciar, as pessoas que têm que tratar. No caso da banca, quem tem que tratar está definida à partida, porque o órgão de fiscalização tem que estar envolvido, mas e depois tem que nomear alguém que, digamos assim, assessoria. Pode ser um departamento de compliance, podia ser uma secretaria corporativa, uma função de controle interno mais ampla, como alguns bancos têm, mas tem que haver alguém nomeado que assessoria. Ora, a questão põe-se, e se eu quiser denunciar alguma destas pessoas? Ou na partilha das conclusões, que é suposto existir em final de ano e é suposto existir com o regulador, a partilha das conclusões poder ser filtrada, por exemplo, se aquilo tiver a ver com o Conselho de Administração, para quem vai ser enviado o relatório. Mas o relatório tem que ser enviado completo para o Banco de Portugal, alguém tem que o enviar. E este género de questões que nós tentamos resolver pondo salvaguardas na política de alerta, de indicar estas pessoas, se utilizar o caminho normal, saberão, e portanto, se calhar, nestas circunstâncias, como a lei prevê, de se o anonimato, se for muito provável que o anonimato não possa ser garantido, pois recorram a canais de denúncia externos e não internos. Tentamos que a política fosse muito clara nesta matéria, porque acho que é um desafio, que é quando toca nas pessoas que necessariamente ou provavelmente terão que ter acesso à informação, como é que se salvaguarda o que a política pretende salvaguardar. Temos, diria que a sorte de os mecanismos de denúncia externa também estarem já alinhados com a diretiva e até estarem, se calhar, antes dos de denúncia interna alinhados. Portanto, acho que desde o início até ao fim do processo há garantias suficientes para os denunciantes. Com estes desafios para as instituições
de marcarem os limites. Pronto, a outra evolução que nós sentimos no caminho para a diretiva foi, portanto, esta passagem de um âmbito mais restrito, mais de trabalhadores, uma coisa menos pública, para algo que, se aquilo pode ser para alguém que participou num processo de recrutamento, mas não ficou, ou pode ser para um fornecedor, para um sindicato, alguém que tem relações de caráter profissional, mas não de vínculo de trabalho, isso torna estes mecanismos também apetecíveis para utilizações abusivas, no sentido de não é para aquilo que eles se destinam, eles destinam-se para uma coisa muito concreta, denúncia de irregularidades num contexto profissional, e poderem ser utilizadas para reclamações, para o vizinho que não gosta do barulho que se está a fazer nas obras. Portanto, isto é um desafio que não prejudica especialmente a sociedade, mas que pode prejudicar as instituições ao nível dos recursos que têm que alocar a algo sem valor acrescentado, mas são chamados do mal o menos e acho que faz sentido que outras entidades que não só os trabalhadores possam utilizar estes mecanismos, abrindo a porta a que sejam utilizados por quem não devia utilizá-los. Sim, isso sempre é um risco, né? Esse risco existe, mas, como bem fala essa diretiva, e agora a lei em Portugal, é de proteção dos denunciantes. Então, realmente, que tenha que existir o risco de que entrem 2 ou 3 que não são, digamos, as denúncias que a gente quer, que são denúncias, como você bem comentou, Micaela, que está fazendo muito barulho na obra do vizinho. Mas, se temos uma que fala sobre algum ponto importante, sobre o tema de corrupção, vale a pena receber essas 2 ou 3, que sim, que é uma carga laboral um pouco maior, mas, mesmo assim, eu acho que tem esse ponto de proteção. Sim. Acho que outro ponto que se calhar foi muito discutido e que acho que é importante que as entidades tenham isto muito presente é, isto tem uma finalidade, nós pretendemos saber o máximo sobre condutas que possam ser lesivas da entidade e que possam ser lesivas da sociedade e, portanto, não é porque não veio pelo canal que se vai deitar fora. Não é porque foi dirigida à pessoa errada que se vai deitar fora. O canal é um auxiliar e é um protetor, essencialmente, do anonimato ou da confidencialidade, que pode não ser anonimato, pode ser. Eu digo quem sou, mas não é para ser divulgado. Mas nada destas matérias deve ser desperdiçado se vier de outra maneira qualquer. E as instituições acho que devem ter muito essa perspectiva e esse cuidado. É uma discussão que nós tivemos muitas vezes internamente, que é, e se não vier por onde devia? E se enviarem para o e-mail também alguém que trata destas matérias, que é, por exemplo, o Conselho Fiscal também é professor numa universidade, e mandam para o e-mail dessa pessoa. Não podemos ignorar estas situações. Claro. E estas matérias, acho que são daquelas que muitas vezes há a discussão de mas nós estamos a privilegiar uma cultura de cara tapada, das pessoas não dizem. E estes canais, eu diria que não devem ser necessários, ou seja, deve haver uma cultura suficientemente forte nas instituições para que se possa facilmente detectar e anunciar os problemas. Se a cultura for boa, é isso que acontecerá. Mas no momento em que há algum problema, há esta situação de último recurso que permitirá resolver problemas graves de cultura e de prática. Portanto, acho que não se deve tentar, então olha, é tudo por ali. Não, deve haver possibilidade de resolver as coisas por mecanismos mais simples, mas se não há, se é uma coisa realmente grave, se eu tenho medo de retaliação, então tem ali um mecanismo e estou salvaguardado. Muito bom. Muito obrigado, Micaela. Um ponto que você comentou e eu gosto muito é cultura. Então, a gente sabe que Portugal foi o 3º país europeu, né, como já comentou também André na introdução, a transpor essa diretiva. E isso me traz ao ponto de cultura. Foi algo cultural, que Portugal é um país muito cumpridor, é um país compliance 100%, e por isso foi o 3º país a chegar e fazer transpor essa legislação. Existe sim uma cultura de speak up, talvez nas empresas
maiores, pode ser que exista ou não, mas depois falamos já das pequenas empresas, complica mais o tema, falamos de empresas maiores de 50 trabalhadores, são muitas empresas. E, como também estavam comentando com a Isabel e a Micaela antes do painel, são muitas empresas sem uma estrutura tão grande na parte administrativa. Então, como vocês veem essa adaptação dessa lei? São boas notícias? As empresas estão preparadas? Existe uma cultura no trabalhador de speak up? Isabel? Parece que desta vez Portugal foi um bom aluno e quis realmente, de um ponto de vista regulatório, garantir aqui alguma posição de liderança ao ser o terceiro país a transpor a diretiva para a ordem interna. São boas notícias, claramente, numa perspectiva regulatória, que, como nós sabemos, representa sempre um papel e assume sempre um papel relevante nestas matérias, sobretudo compliance, que são matérias de boa governação, que são sempre matérias em que, sobretudo em contextos excepcionais, muitas vezes não são a prioridade daquilo que é a estrutura da empresa, não serão a prioridade máxima, ainda que cada vez mais assumam uma relevância ao longo dos anos, têm assumido uma belíssima, um protagonismo muitíssimo maior em termos de sustentabilidade do próprio negócio, porque os diversos stakeholders estão sensíveis a estas áreas, a estas matérias, e, portanto, também eles têm aqui o seu papel. E, portanto, a cultura muitas vezes é uma conjugação de diversos fatores, não é só uma vontade interna, mas é claramente a conjugação de diversos players no mercado e no setor em que nos localizamos. Portanto, há claramente uma vontade interna da administração, dos próprios colaboradores, mas depois há claramente reguladores, há claramente financiadores, há claramente fornecedores, há claramente clientes. Tudo isto representa muitas vezes e tem o seu papel numa cultura e numa sedimentação de cultura, implementação e sedimentação. E, portanto, se isto são boas notícias de um ponto de vista regulatório, basta termos uma perspectiva daquilo que é o tecido empresarial português. Como nós sabemos, a economia é pequena, não é um país grande, é grande em termos de pessoas e de feitos que fizemos, e a nossa história é evidência disso mesmo, mas se olharmos para a estrutura empresarial, é um país de pequenas e médias empresas e, portanto, as estruturas não estavam preparadas e ainda não estão. E eu, não tendo aqui um grande levantamento exato, mas falando com algumas colegas, vamos nos apercebendo que há muita estrutura ainda a lidar com este regime. E isto passa, portanto, 50 trabalhadores é muito pouco, como eu disse, às vezes há restaurantes que provavelmente têm mais do que isso. E, portanto, estamos aqui a abarcar pequenas estruturas que, se por acaso optarem por plataformas ou que será eventualmente... Isto representa um custo, obviamente, em termos não só financeiros imediatos, mas também em termos de mecânica administrativa que este regime impõe, para que se garanta a confidencialidade que já se garantia em termos de uma boa prática e a proteção de dados pessoais que também já se garante ao abrigo de outra legislação, e agora com um novo fator se optar pelo anonimato. Portanto, são empresas que muitas vezes não têm sites institucionais e poderão ter que o ter. E o contexto também não será o melhor contexto, na medida em que temos a seguir a uma pandemia, uma situação agora de uma série de desafios que as estruturas empresariais estão a ter, sobretudo numa perspectiva de custos da própria operação, e, portanto, tudo isto implica repensar muito bem e captar a atenção interna. E eu admito que haja realmente estruturas em que os próprios colegas tenham aqui alguma maior dificuldade em captar esta sensibilidade. No entanto, imagino que tudo isto está a ser levado a cabo. Associada a esta estrutura, também há todas as dúvidas de implementação, como aqui foram ditas, não é? E não há nenhumas guidelines sequer interpretativas, portanto, cada um vai tentando organizar aquilo que possa ser o melhor. Quanto à cultura de speak up, eu penso que em Portugal não há. Nós somos um país de brandos costumes, costumamos a ser indicados como tal, provavelmente um belíssimo traço geracional da própria população em si. O denunciante em si mesmo é uma posição que tem
por regra, uma conotação às vezes um pouco negativa, é alguém que traz para cima matérias, é o bufo, é alguém que resolveu trazer para cima. Obviamente estamos a tratar, se for bem direcionado, matérias muitíssimo relevantes, e portanto será de obviamente agradecer a alguém que tenha essa coragem de vir comunicar, e talvez o anonimato hoje em dia seja aqui realmente uma faceta que possa facilitar, porque associada a esta questão, eu entendo que esta posição é um bocadinho geracional, associada a esta conotação não tão positiva, há também os receios de retaliação. E eu acho que este regime, por um lado, dá esta perspectiva ou esta possibilidade de anonimato, e por outro lado, cria, em relação à retaliação, cria aqui uma série de mecanismos jurídicos, não é? Uma série de presunções que poderão funcionar a seu favor, no sentido de lhe dar maior confiança, mas claramente que vão implicar para as entidades também, não só um esforço na parte da implementação, mas depois um esforço adicional na parte da gestão destes canais, sobretudo os canais internos, porque há uma série de atuações em termos disciplinares, em termos de recursos humanos, que tem que se ter bastante atenção, porque se forem realizados, executados em determinado período de tempo, após a apresentação de uma denúncia por alguém que seja identificado, obviamente, que não tenha ficado no puro anonimato, isto pode trazer uma carga maior administrativa, porque pode-se presumir que essa mesma atitude que se tenha tido com um colaborador, ou porque se alterou as condições contratuais, ou porque se despediu, ou porque se instaurou um processo disciplinar, entre outras, pode haver aqui uma inversão de ónus de prova e pode colocar do lado da entidade empregadora alguma necessidade de providenciar maior suporte à sua decisão, quando normalmente, porque realmente o legislador tentou aqui, imagino eu, acautelar aquilo que foi a posição do denunciante, a dizer, atenção, que realmente não pode haver retaliação e, portanto, algum procedimento que depois se possa ter nos 2 anos seguintes, tenham atenção, tem que estar devidamente suportado, sob pena de se inverter o ónus da prova, e a isto presumir-se realmente uma retaliação do lado da entidade empregadora perante o seu colaborador em resultado disto. Portanto, isto está aqui que realmente, acho que não havendo uma cultura e é uma postura geracional, poderá esta legislação ter criado algum mecanismo que venha aqui retirar alguma conotação menos positiva ou algum receio a quem quer assumir esta função de denunciante, ou seja, a quem a queira ou quem a deva, porque isto, em último termo, se soubermos da situação, deveríamos necessariamente reportá-la. E, portanto, eu acho que estaremos no bom caminho. Admito que as empresas portuguesas ainda estejam numa fase de adaptação, nesta mesma fase de implementação. Depois, a fase de gestão, ainda estamos no processo inicial. Admito, a minha experiência diz-me para já que não fui ainda bem confrontada, ou não fomos internamente confrontados com nenhuma daquelas situações que estão aqui previstas como sendo aquelas que legitimariam alguém a fazer esta denúncia. Como a Micaela disse, nós ainda temos sido, não muito, mas ainda temos sido brindados com algumas reclamações, porque efetivamente as pessoas que identifiquem a entidade, se vão a um site institucional de uma entidade, o que é que vêem? Canal de denúncias, e portanto a ideia é, está aqui um processo de adaptação, não só das entidades ao regime, como depois dos próprios denunciantes ou das pessoas, há todo aqui um processo, e portanto eu acho que isto no início, claramente que vai ser polvilhado para bem de todos, provavelmente, com uma maior carga administrativa, mas uma menos gravidade daquilo que é a situação reportada. Um dia destes, provavelmente, vamos ter uma verdadeira situação e depois, obviamente, que teremos que lidar com ela. Há necessariamente, que mesmo internamente, que trabalhar em estrita coordenação, como o Marcelo está a ver. Portanto, os recursos humanos, o legal, o compliance e a gestão, a estrutura de gestão tem que trabalhar, porque realmente há aqui algumas facetas que implicam isso mesmo, estarem todos devidamente acautelados, que algumas das próximas atitudes poderão ter aqui outras implicações que até agora não teriam. Maravilhoso, Isabel, muito obrigado. Micaela, tem algum ponto? Bom, antes de passar para a Micaela, um segundinho, temos aqui a parte de perguntas, gente, na direita, não esqueçam. Temos já 2 perguntas, mas se quiserem fazer alguma mais também, que depois, daqui a pouquinho, vamos acabar com as perguntas. Micaela, alguma coisinha mais na parte de cultura? Eu estou perfeitamente de acordo com a Isabel de que não é
não é uma cultura portuguesa, esta da denúncia, mas também acho que nós somos conhecidos portugueses por acharmos que é um defeito, tudo são defeitos nossos. Se calhar também internacionalmente há provas de que em países que já tinham leis nestas matérias há muito tempo, mas depois há sempre a tendência para tentar saber quem foi, porque fez, e é complicado, e sobretudo este número de 50 pessoas torna isso muito mais apetecível, porque em 50 pessoas se calhar é fácil saber quem foi sem ser preciso fazer muito esforço. Porque em 50 pessoas quem sabe daquilo são as 2 pessoas que tratam daquele tema. Portanto, se o denunciado é um, o denunciante é o outro. E, portanto, esse é um desafio cultural, mas é um desafio prático muito importante, que é, só há 2 pessoas que podem saber e o meu denunciado só pode ter sido o outro. Se em vez de serem 2, forem 5 ou 6, se calhar também se consegue tirar com alguma facilidade. Portanto, esse é um desafio que estas políticas têm, sobretudo em estruturas tão pequenas e estruturas que podem ser facilmente rudimentares do ponto de vista do geral dos normativos, e não é porque vem uma lei que sobre o whistleblower, sobre corrupção ou o que seja, põe um limiar ali tão baixinho que passam a estar mais estruturadas. Não são setores com esse nível de estruturação. E, portanto, é claramente um desafio, pois, mesmo em termos de enforcement, mesmo em termos de capacidade de autoridades que tenham que gerir isto, conseguirem verificar todas as entidades acima de 50, não é fácil. E, portanto, se calhar, tendo a achar que vai demorar muito tempo. O facto de termos sido rápidos, se calhar tem a ver com uma coisa que éramos dos países que menos tínhamos nesta matéria, portanto, fazer uma lei nova, pegar numa diretiva e transpô-la, se calhar é mais fácil do que quem já tem uma cultura instituída e depois tem que a adaptar para ficar exatamente igual a uma diretiva. Às vezes fazer de pano novo é mais fácil do que pôr remendo de pano novo em pano velho. Tem sentido também esse ponto, sem dúvida, porque eu sou das pessoas que acho que também pode ter sido uma das minhas teorias, eu acho que é essa que também é interessante. Indo agora para as perguntas, já vendo também o tempo, temos 2 perguntinhas até agora. A primeira, que eu acho bastante interessante, é uma da Kátia Pedro. Obrigado, Kátia. Alguma nota em relação à ausência de qualquer requisito em relação à proteção do denunciado? Porque estamos falando sobre o denunciante sempre, mais a proteção do denunciado. Algo que falar, Isabel, Micaela? Não creio que seja uma ausência total. Há um artigo na nossa lei de proteção do visado. Mas, obviamente, é complexo. Como é que, por um lado, se o ato é grave, se protege a instituição da sua continuação, se for o caso, sem pôr em causa a idoneidade e o bom nome do visado. Mas acho que a lei tenta fazê-lo, ou seja, do ponto de vista da letra da lei, na prática é desafiante. Isabel? Eu acho que, bom, se isto fosse... As áreas que estamos aqui a lidar são áreas que assumem uma responsabilidade criminal, portanto, são áreas complicadas. Obviamente que o denunciado merece toda a proteção que lhe decorre, inclusivamente do regime geral, e, portanto, tem toda a possibilidade de se defender e deverá fazê-lo, até porque aquilo que possa ser trazido para cima da mesa poderá não ser bem assim como foi reportado, e, portanto, está também ele sujeito a um grande escrutínio. Aqui tentou-se claramente, eu penso que aqui a estrutura, portanto, não está desprotegido como em qualquer outra questão que tenha a ver com corrupção, que tenha a ver com qualquer responsabilidade criminal que possa ser acometida a uma entidade ou uma pessoa. Todos nós beneficiamos de defesa e dos nossos direitos e de presunções das nossas inocências, em geral. De qualquer maneira, eu acho que aqui a designação do próprio regime é a proteção dos denunciantes. E, portanto, aqui é claramente um incentivo, uma necessidade
de se criar um regime que possa pôr a descoberto situações que nós todos temos vindo estes últimos anos a ser confrontados, não só nacional como internacionalmente, de abusos e de completa e de estarem a beneficiar de não se aferir responsabilidade. E, portanto, aqui é um mecanismo que tenta incentivar que estas questões sejam do conhecimento, não é, das autoridades, ou internamente, se não se quiser ir logo para as autoridades, até porque há aqui uma precedência, portanto, tende-se mesmo assim, eu acho que a ideia de dizer vai para o externo é nestas situações, de alguma maneira já dá ao denunciado a oportunidade de, num foro mais restrito, se poder defender ou se poder tratar a matéria e não ser logo uma coisa que vá ser colocada logo a uma entidade externa, não é? E que seja divulgada em termos públicos. Portanto, também isso, está aqui uma cautela. Portanto, há aqui vários mecanismos que de alguma maneira, e não tem que ter um artigo específico a dizer proteção do denunciado, para ele beneficiar. E há aqui realmente a maneira como o legislador articula, estrutura, o modo, as áreas que estão em causa, o modo, quando é que se vai interno ou tem que ser externo, quando é que se pode ir para um externo. Obviamente que poderá há ali várias situações, tudo isto não deixa o denunciado sem proteção, não é? Mas estamos sempre a falar de situações bastante gravosas, não é? Não só para aquilo que seja o interesse da instituição, não é? Portanto, e que de alguma maneira poderá depois transparecer todos estes danos, portanto, projetar todos estes danos em todos aqueles que lidem com a instituição e, portanto, pode de uma assentada só colocar questões muitíssimo gravosas que ponham em causa a sustentabilidade da própria operação, não é? E o futuro da própria operação. Portanto, eu acho que o diploma tem aqui algumas articulações que denotam que isto não se pode dizer, não se pode vir para a comunicação social apontar o dedo a alguém sem ter aqui algum peso e medida. Muito bem, obrigado, Isabel. E agora a última pergunta da Cecília Moreira. Parabéns pela iniciativa e excelentes apresentações. Tenho dúvidas em como se mantém o anonimato em empresas pequenas e curiosidade em saber quem nas empresas deve fazer a gestão do ou dos canais internos. Agradecida. Esse ponto a Micaela comentou um pouquinho sobre já o tema do anonimato nas empresas pequenas, mas rapidamente, se podem, por favor, falar sobre esse anonimato nas empresas pequenas e principalmente, eu acho, a curiosidade mais na parte de quem pode ser a pessoa que gestiona o canal numa empresa mais pequena. Rapidamente, por favor, Micaela. Eu já disse um bocadinho o que é que eu acho sobre o anonimato numa empresa muito pequena. Tem estes desafios, obviamente passa por trabalhar muito a cultura e trabalhar muito, em particular, a idoneidade das pessoas que estão associadas a este canal, saberem de facto que não podem divulgar. Agora tem esse desafio, como eu dizia há bocadinho, só dois sabem, um é o denunciado, é o outro, não há dificuldade. A lei previu que a possibilidade de usar os mecanismos externos quando os internos não são adequados, portanto é uma salvaguarda. E quanto a quem faz, isso vai depender muito também das estruturas das empresas. No caso particular da banca está definida a partida, que tem que ser o órgão de fiscalização, quem trata, e que tem que ser nomeado alguém para os assessorar. Numa empresa com outras características, com órgãos de fiscalização menos interventivos, isso pode ser complicado. Começa a haver, para estas empresas acima de 50 trabalhadores, começa a ter que haver um compliance officer em geral e, portanto, essa pessoa, eu diria que vai ter que estar envolvida, certamente. Agora, um compliance officer não deve ser um decisor. Deve haver alguém que pode decidir. E isto terá a ver muito com a estrutura de governo das instituições, com o papel da fiscalização, da administração nas organizações. Perfeito, Micaela. Isabel? Eu concordo com a Micaela. Eu acho que uma das coisas que
as empresas pequenas poderão também, no caso de pretenderem não externalizar, eu acho que isto depois nas empresas pequenas dependerá também muito, assim como nas empresas grandes, depende sempre de custo-benefício. São sempre duas grandes equações na mesma balança, custo e benefício. Acho que deverão ponderar, sinceramente, o externalizar poderá ser, mas ainda assim quem toma a decisão é interna, portanto há algumas limitações daquilo que possa ser externalizado em relação à gestão dos canais de denúncia, portanto podem recepcionar, mas não podem decidir, provavelmente não podem comunicar, portanto há que realmente, isso poderá não ser, portanto não é o 100% externo, portanto há que combinar, implica sempre a combinação de externos e internos, portanto isso é uma ponderação. Eu acho que o anonimato, mesmo assim, obviamente que há sempre alguém que recebe, eu acho que no nosso caso houve uma coisa que eu tinha, portanto, como eu disse, tinha um procedimento de denúncias de irregularidades na empresa cotada e era por e-mail que funcionava e era o órgão de fiscalização. Quando fui confrontada com claro que o órgão de fiscalização poderia depois, no apuramento da matéria interna, poder coadjuvar-se com o auxílio do legal, dos recursos humanos e outros departamentos, consoante fosse a natureza da irregularidade, e, em último termo, poderia ter que coordenar com o Conselho de Administração para a decisão quando houvesse uma decisão mais complexa com implicações criminais ou no despedimento se fosse um colaborador, portanto, haveria aqui uma articulação interna. Eu acho que a adoção de plataformas, de soluções tecnológicas, no meu caso, vou-lhe dizer, solucionou muito a questão de não tanto confidencialidade e proteção de dados pessoais, também, mas sobretudo a questão do anonimato, porque a questão de vir a carta entrar, o facto de que mesmo no anonimato o termos realmente sempre alguém por trás, e mesmo querendo manter o anonimato, ter esse alguém por trás com quem podemos manter uma conversa e ter outras valências, no meu caso, ter a valência de muitas vezes ter mais que uma língua, ter outro género de valências que a própria poderá, assim, numa primeira perspectiva, bem sei que estas soluções, as pessoas por vezes pensam dizer, mas isto tem um custo, claro que tem, mas isso depende muito também de como é que as empresas estão organizadas. Claro que no nosso caso nós tentamos, na empresa que é cotada, ter claramente que alinhamos as denúncias com aquilo que é a própria regra de corporate governance da própria cotada, e portanto eu continuo a ter o órgão de fiscalização. A nível das outras que não são cotadas, eu tenho claramente uma compliance officer, e que se coadjuva, obviamente, por outros, com o legal, com os recursos humanos e com outras entidades, naquilo que ela possa dar decisão, porque até agora não tivemos o verdadeiro caso, muito bem, mas obviamente naquilo que implique depois responsabilidade criminal ou outro género de responsabilidade e alguma questão mais de despedimento, de sancionamento, se for uma matéria que envolva colaboradores, isso claramente que a colega terá que coordenar internamente com os outros departamentos e com o Conselho de Administração. Portanto, isto depende muito, muito, muito de cada uma das empresas. As soluções tecnológicas pode ser uma facilidade em termos processuais e administrativos, que também representam uma carga muito grande nesta implementação. Às vezes as pessoas dizem, preciso ter 2 pessoas e a coisa é mais barata que ter a solução. Pode não ser, porque tempo também é dinheiro e pode, entretanto, a confidencialidade ser muito mais posta à prova, como sabe, porque há sempre a tendência para o speak-up interno e, portanto, acho que poderá ser uma ponderação. Perfeito. Muito bom, estamos já no tempo, foi bem curtinho, mas muito obrigado, Isabel, Micaela, foi realmente um prazer. Acho que todos aprendemos muito também, e também todos esses desafios, né, que nos depara essa nova lei e também a gestão desses canais de denúncia. Agradeço a ambas, me despeço de vocês também, e agora vamos começar com o segundo painel. O segundo painel é sobre anti-bribery and anti-corruption. Isso daqui, o que a gente vai falar um pouquinho da MENAC, né, essa nova legislação, guidelines de Portugal, e também das melhores práticas nessa parte de anticorrupção, anti-suborno. Teremos conosco Cláudia Fernandes Martins, partner na Macedo Vitorino e Associados, e Paulo von Raff, que é partner na Ana Bruno e Associados. Vamos trazer os dois aqui para o palco virtual. Olá, Cláudia. Olá, Paulo. Boa tarde. Olá, boa tarde. Olá, boa tarde. Muito bem, então aqui vamos falar um pouquinho, vai ser uma apresentação um pouco diferente da anterior. Então vamos começar com a Cláudia.
fazendo uma apresentação da parte da MENAC também, bom, outras melhores práticas, e depois Paulo vai fazer um pouquinho mais prático também, uma apresentação um pouco mais prática, mas certeza que vamos aprender bastante. Sem mais demoras, Cláudia, e por favor não esqueçam das perguntinhas aqui na parte direita, sempre que precisarem. Cláudia, todo teu. Muito bem. Antes de mais, eu gostaria de agradecer a European Compliance and Ethics Community e obviamente à EQS pelo convite para estar presente aqui, o que aceitei com muita satisfação. Também agradeço aos meus colegas oradores e a todos os participantes que neste momento estão a assistir a este evento dedicado ao Breakout Session, na qual falaremos sobre o regime geral de prevenção da corrupção e as perspectivas futuras. Portanto, regime este que entrou em vigor no dia 18 de junho de 2022 e que está previsto e que prevê aqui a adoção de uma entidade administrativa independente, o Mecanismo Nacional Anticorrupção. O Mecanismo Nacional Anticorrupção, o objetivo é o de substituir o Conselho de Prevenção da Corrupção. Portanto, detém poderes de iniciativa, controle e de sanção. Trata-se, obviamente, de uma entidade administrativa com personalidade jurídica de direito público e com poderes de autoridade, mas também aqui dotada de autonomia administrativa e financeira, e cuja missão é precisamente a promoção da transparência e da integridade na ação pública e a garantia da efetividade destas políticas de prevenção de corrupção e de infrações conexas. Aliás, a criação deste Mecanismo Nacional Anticorrupção não é uma novidade, já existia e será, portanto, virá substituir, como já referi, o Conselho de Prevenção da Corrupção, mas já estava previsto na Convenção das Nações Unidas contra a Corrupção, portanto, que é um instrumento de 31 de outubro de 2003 e que foi depois ratificado pelo Estado em 2007, precisamente a criação de um órgão independente e dotado dos recursos materiais e dos recursos humanos necessários no âmbito do desenvolvimento das políticas de prevenção da corrupção e, nomeadamente, numa melhoria da informação e conhecimentos sobre a prevenção. Este novo regime de prevenção da corrupção coloca precisamente a tónica na prevenção, uma vez que a questão da repressão, através da tipificação de um conjunto de práticas consideradas ilícitos e ilícitos de natureza previstos no Código Penal, mas não só, portanto, já existia. Portanto, há aqui uma mudança de perspectiva em que se coloca a tónica na prevenção e não tanto na repressão. Mas voltando outra vez ao MENAC, como eu já referi, esta entidade administrativa independente tem por finalidade, tem por missão promover e controlar a implementação do regime geral de prevenção da corrupção, e há aqui um conjunto de funções que lhe são própria lei, quanto ao apoio às entidades públicas na adoção e implementação do programa de cumprimento normativo, mas também na emissão de orientações e de diretivas pelas quais as entidades, portanto, se devem guiar na implementação dos instrumentos que fazem parte deste programa de cumprimento normativo. Está previsto na própria lei que o MENAC deverá emitir um conjunto de orientações e de diretivas que devem constar no seu próprio site, em um local facilmente e, portanto, e com ferramentas de pesquisa. Portanto, esta lei, o Regime Geral de Prevenção da Corrupção, que instituiu o MENAC, como eu já disse, entrou em vigor em 18 de junho de 2022, e a questão que se coloca aqui é onde está o site, se já existe o MENAC e quais são as orientações que têm sido emitidas às entidades com vista à implementação de um programa de cumprimento normativo que impõe a adoção de um conjunto de instrumentos, nomeadamente um código de ética e conduta, de um plano de prevenção de riscos, da criação de canais de denúncia de âmbito interno, de um programa de
formação, da designação de um compliance officer, ou responsável pelo cumprimento normativo, e depois também um conjunto de sistemas de controle interno que apoiam no função destes instrumentos ao longo do tempo. Portanto, se nós fizermos uma pesquisa na internet, facilmente vamos concluir que ainda não existe esse site, que estas orientações ainda não foram emitidas. Na verdade, apesar de a secretaria que saiu em junho deste ano regular a sua instituição provisória, de facto não existe aqui ainda uma instalação definitiva do MNAC. E, portanto, estamos todos à espera que isso aconteça. Aliás, as entidades estão à espera que isso aconteça para poderem, no fundo, saber quais são as orientações que devem seguir. Durante este ato de tempo, o que é que eu aconselho? Como também referi no início, o MNAC Acho que deu uma... Aqui. Pronto, Cláudia, voltou. Tinha parado, agora voltou. E onde é que ficaram? Portanto, eu estava a falar que o MNAC vem substituir o Conselho Nacional da Corrupção. E portanto, o Conselho Nacional da Corrupção tem um site. Aliás, estes instrumentos do Programa de Cumprimento Normativo, eles não são completamente inovadores, porque entidades do setor público já estavam por força do regime do setor empresarial do Estado, a adotarem um código de conduta, a terem um plano de prevenção de riscos com relatórios sobre a sua execução. Portanto, neste âmbito, o Conselho de Prevenção da Corrupção emitiu um conjunto de orientações, de recomendações às entidades do setor público e, portanto, que durante este ato devem ser vivamente consultadas. Portanto, eu aconselho que vivamente consultem essas recomendações, porque, apesar de terem por destinatárias entidades públicas e não entidades privadas, com as devidas adaptações, vão ter um conjunto de ferramentas que podem ajudar as entidades privadas na implementação destes instrumentos que compõem o programa de cumprimento normativo. Portanto, há também que se refere ao MNAC, é o facto de ele ainda não estar portanto, operacional, é porque mesmo no próprio âmbito da adoção dos canais de denúncia, o MNAC é a entidade fiscalizadora no âmbito destes canais, ou seja, é a entidade que irá fiscalizar a sua implementação e também, em caso de incumprimento, é a entidade que irá aplicar as respectivas sanções. Portanto, se ele ainda não está operacional e ainda que o regime de proteção dos denunciantes por condição a este regime geral de prevenção da corrupção já esteja integralmente em vigor, a questão que aqui também se coloca é quem aplicará, em caso de incumprimento, as sanções que podem decorrer da não implementação de um canal de denúncia ou de uma implementação deficiente de denúncia e o incumprimento dos procedimentos que estão associados à implementação deste tipo de canais. Portanto, neste momento, em termos de regime de fiscalização e sancionatório, ainda existe aqui uma lacuna, por assim dizer, e estamos, no fundo, a aguardar que novos desenvolvimentos possam a breve trecho ser dados a conhecer e que entrem em vigor plenamente. Muito bom. Muito obrigado, Cláudia. Paulo, pode continuar e depois também fazemos um pouquinho de conversa entre os dois. Muito bem, obrigado, Marcelo, e também os meus agradecimentos ao Murray e à EQS, ao Grupo EQS, pelo convite para participar neste evento. Infelizmente, e com muita pena minha, não nos moldes que inicialmente previstos. O vírus parece que anda aí, também é a minha grande surpresa, mas vamos tentar fazer o melhor com o que temos. A minha abordagem é um bocadinho, talvez propositadamente catastrofista ou assustadora,
Também um bocadinho pelo meu próprio desconforto daquilo que é o paradigma novo com o qual nós enquanto sociedade nos deparamos e que corresponde ao espírito do tempo. Estes novos papéis, estas novas imposições que a doutora Cláudia agora abordou, como já antes o canal, a imposição ou a criação dos sistemas de proteção de denunciantes, traduzem aquilo que é um novo papel que a sociedade e o legislador pretendem atribuir aos agentes privados, colocando-os, como bem referiu a doutora Cláudia, numa primeira linha de prevenção que lhes é imposta. E, portanto, quando nós antes tínhamos um quadro em que eram definidas quais eram as práticas ilícitas, e depois o que poderia acontecer era a descoberta dessas práticas ilícitas e o disputar numa investigação externa ao agente, foi transformada num ato daquilo que eu chamaria de cidadania imposta e de consciência determinada por lei, que é imposta aos agentes económicos privados. Já não basta cumprir a lei, o agente privado tem que estabelecer, portanto, quando eu digo que agente privado, estou obviamente a falar neste caso e neste momento nas médias empresas, dentro daquele padrão que está estabelecido nestas várias leis, que é acima de 50 trabalhadores. Estas entidades passam a ter que estabelecer ativamente procedimentos e canais que inviabilizem a violação da lei. E aparentemente devem fazê-lo não só, digamos assim, de corpo presente, mas de forma efetiva. Porque ficará, e talvez consiga ainda voltar a tocar o tema, como é que será apreciada a atuação de uma empresa que tenha instituído os canais e os procedimentos que estão definidos nestes normativos e que se demonstrem insuficientes para evitar os atos corruptores ou as condutas não compliant, porque a lei, as várias leis e decretos falam em processos apropriados, em procedimentos apropriados, que são usualmente determinados pela própria empresa que estabelece os códigos de conduta, que identifica os riscos e, portanto, não é uma mera obrigação de meios, parece estar-se a criar uma obrigação de resultado que impõe um cuidado muito particular às empresas, que as coloca num novo patamar. Eu há pouco, enquanto mastigava estas ideias, acaba por me surgir aqui a noção de que estamos a entrar num compliance de segundo grau. Até agora, o compliance era o cumprimento da análise ou assegurar o cumprimento das normas. Agora passamos a ter a necessidade de alguém que assegure o cumprimento das normas que se destinam a assegurar o cumprimento das normas. E, portanto, começamos a entrar em algo circular e muito impositivo para as empresas. E a pergunta é, quem é que está a ser servido por esta atuação, por este novo paradigma? Obviamente são interesses públicos. O objetivo fundamental é a adesão das empresas às normas que estão em vigor. A sociedade como um todo, obviamente, beneficia desta nova retidão que se pretende, obviamente, e bem, que a sociedade passa a ter, mas a verdade é que está a ser colocado o peso sobre as empresas nestes termos, em princípio, sem aparentemente nenhum benefício direto para o sacrifício adicional que se lhes está a pedir e que veremos, em minha ótica, ainda é significativo. E, portanto, há aqui um contrato quase leonino por parte do legislador que impõe uma atuação muito ativa, muito interventiva e cara, muitas vezes, às entidades privadas, para que beneficiem, como todos nós beneficiaremos, de uma sociedade mais reta, mais justa, mais honesta,
mas que, finalmente acabam por ser as empresas a ponta de lança desse trabalho. E isto está, curiosamente, explicitado quase verbatim na Estratégia Nacional de Combate à Corrupção. Esta instrumentalização dos privados, na minha leitura, está no centro das 7 prioridades que estão definidas na Estratégia Nacional, em que na terceira prioridade se fala em comprometer o setor privado na prevenção, detecção e repressão da corrupção. Isto é comprometer. Os termos não são ligeiros. E a quarta fala em reforçar a articulação entre instituições públicas e privadas. Esta segunda, no caso quarta prioridade, não é muito explorada e desenvolvida e traduz apenas em troca de informações e, portanto, num crescimento conjunto entre as entidades públicas de repressão e combate à corrupção e as entidades privadas. Mas a parte do comprometimento no setor privado, quando se lê a Estratégia Nacional, chega a ter passagens curiosas, porque se diz de uma forma muito clara e sem grandes floreados que se deve estabelecer a obrigatoriedade da adoção e implementação de programas de cumprimento normativo nas empresas de grande e média dimensão, com uma dupla dimensão de coercividade, uma negativa, que é a penalização através do não acesso à contratação pública e de imposição de contraordenações a quem não cumpra as obrigações que são estabelecidas nestas novas normas, e depois algo que é chamado de incentivo positivo, que se traduz na desoneração penal. É a isenção dos agentes cumpridores da responsabilidade penal, atenuando a punição e prevendo soluções e meios processuais diferenciados e menos restritivos para estas entidades. Eu diria que isto é muito próximo do negócio de proteção. Ou seja, as empresas é-lhes dito, se vocês cumprirem a norma, nós não vos batemos. Chamar a isto um incentivo positivo é no mínimo uma liberdade poética. E, portanto, é clara a intenção, é clara a lógica que está aqui, e acrescenta-se, relativamente àquilo que eu há pouco dizia, daquilo que a ética deveria ser. A ética acima de tudo, uma questão de consciência, não é? É algo que é a nossa adesão aos valores, e encontramos na Estratégia Nacional a afirmação de que esta ética deve ser corporizada em programas de cumprimento normativo que dependem da fixação legal do seu conteúdo. Percebe-se porquê? Percebe-se que, quanto mais clara e definida for a norma, mais fácil é o seu cumprimento. Mas, no fundo, é isto que estamos a dizer. Quer dizer, ao mesmo tempo que se diz as empresas devem encontrar e criar os seus programas de cumprimento ético, acrescenta-se, desde que se conformem à lei que define esse cumprimento ético e esses programas. E, portanto, esta é claramente uma imposição, é uma imposição de programa, é um pegar nas entidades privadas e criar-lhes uma obrigação pesada e intensa que, como veremos, tem implicações de custo e de funcionamento e de alteração de procedimentos que não são despicientes. Como há pouco a doutora Cláudia referia, no âmbito do regime geral da prevenção da corrupção, que está aprovado no âmbito da mesma lei que cria o MNAC, há aqui um conjunto de 4 pontos essenciais que são estabelecidos como obrigações que as empresas que conformam aos requisitos legais passam a ter que cumprir, que são o plano de prevenção de riscos de corrupção e infrações conexas, a criação de um código de conduta, os canais de denúncia, que precedeu, neste caso, no âmbito da proteção do denunciante, e a realização de programas de formação interna a todos os dirigentes e trabalhadores. São
4 pontos pesados, dos quais eu saliento que quer o plano de prevenção de risco e de corrupção, quer a realização de programas de formação, são obrigações continuadas e constantes das empresas, que forçosamente e continuamente eles têm que estar a reavaliar, a confirmar a sua efetividade, a atualizar o seu conteúdo, de maneira que seja assegurado uma obrigação de efetividade que está imanente nestas normas. Começando pela primeira, aquilo que aqui se diz no plano de prevenção de riscos de corrupção, o que se estabelece no regime de prevenção da corrupção, é que estas entidades devem proceder à identificação e análise dos riscos e situações que possam expor a entidade específica, esta que faz este plano de prevenção de riscos, a atos de corrupção, considerando a realidade do setor e as áreas geográficas em que a entidade atua. Estamos a falar de um plano de prevenção que eu não posso comprar no supermercado. Estamos a falar de um plano de prevenção de riscos que me obriga a mim a perceber o que é que eu, enquanto empresa, em que momentos é que eu, enquanto empresa, vou ser tentado a corromper, ou algum dos meus funcionários poderá ser tentado a corromper, considerando o meu setor específico e a minha localização. Sendo certo que isto pode variar com o tempo, à medida que eu vou variando os meus mercados, à medida que os meus mercados se abram, à medida que eu mudo de locais de investimento, etc. Portanto, isto é algo que tem que ser feito, se não for tailor-made, pelo menos teremos que ter PPRs, para prevenção de riscos, setoriais, apoiados por associações empresariais, para pelo menos haver algum template que facilite este trabalho. Aqui o que é preciso, e a lei define isto, é necessário identificar as áreas com riscos de atos de corrupção, como eu dizia, mas com o detalhe de ter que ser identificada a probabilidade, eu acrescento matemática, da ocorrência de cada situação. Ou seja, eu, enquanto empresa, tenho que considerar em que dimensão estatística é que cada um dos riscos que eu identifiquei tem a probabilidade de acontecer, para depois ajustar as minhas atuações e as minhas medidas de combate a essas potencialidades, dependendo do grau de exposição que aqui tenho. Isto é uma análise de risco muito particular, muito detalhada, que exige, obviamente, aqui, mais uma vez, uma obrigação de meios, certamente, de grande detalhe, que, no meu ver, e pelo menos no mercado português, será ainda incipiente e que, portanto, vai criar, certamente, novos negócios, mas que vai obrigar a uma capacidade de análise que eu, sinceramente, não conheço em muito do tecido empresarial português. Depois, será necessário designar o responsável geral pela execução dos planos de prevenção. Temos aqui uma nova função, que pode corresponder ao responsável pelo compliance, mas que pelo menos alarga bastante as suas capacidades e gera a obrigação de um responsável por compliance autónomo dentro de empresas que provavelmente até hoje nem sequer ponderavam essa hipótese. E depois temos a obrigação semestral de realização de relatórios de avaliação do plano de prevenção de riscos, um em abril e um em outubro. A lei nem sequer nos dá aqui grandes margens de manobra de quais são os meses em que nós podemos fazer esta análise. Está previsto outubro e abril. E aqui não saímos. Haverá se isto for externalizado, se isto for um serviço que venha a ser externalizado, teremos aqui picos de trabalho para algumas empresas que o façam. Sinceramente, não compreendo o motivo desta rigidez de meses. E isto, além desta revisão anual, eu ainda sou obrigado a fazer uma revisão trianual da globalidade deste plano de prevenção de riscos. Depois temos o Código de Conduta. Este Código de Conduta vai estabelecer um conjunto de princípios e valores e regras de atuação de todos os dirigentes e trabalhadores em matéria de ética profissional, tendo em consideração as normas penais referentes à corrupção e às infrações conexas.
E, portanto, eu vou ter que criar, enquanto empresa, todo um código de conduta. Este, se calhar, mais suscetível de ser mais tipificado e, portanto, menos ajustado à minha entidade específica. Mas a norma fala, e volta a ir buscar os riscos de exposição desta entidade à potencialidade de exposição e à tentação da prática daqueles crimes que se visa impedir. Portanto, este código de conduta, apesar de tudo, vai ter que ser feito em conjugação com o plano de prevenção de riscos, que há pouco falamos, e considerando as probabilidades matemáticas de exposição a cada um dos riscos, eu vou ter que ter um código de conduta que se ajuste a isto. E diz-se que devem ser indicadas as sanções disciplinares que podem ser aplicadas à não obediência ao código de conduta. Visto esta norma, eu inclusivamente tive que ir discutir isto com os meus colegas de direito laboral, parece estar aqui implícito um catálogo sancionatório específico e a obrigação de eu definir de alguma forma no próprio código de conduta o que é que acontece disciplinarmente aos meus trabalhadores ou dirigentes que não obedeçam ao código de conduta, o que é algo que eu nunca tinha visto. Normalmente o processo disciplinar no âmbito laboral é algo casuístico, não sendo algo impossível, é algo, a meu ver, novo e que pode criar novos caminhos de desenvolvimento. Também neste código de conduta, sujeito a revisão trianual e, portanto, a uma observação constante. Os canais de denúncia já são conhecidos e já muito se falou, mas esta imposição que o painel anterior referia do anonimato, a problemática do anonimato e a sua conciliação com as obrigações de informação ao denunciante. A exigência que a denúncia faz de eu fazer uma averiguação interna suscitada pela denúncia e que não é algo que possa ser feito de ânimo leve. Há todo um conjunto de órgãos de investigação criminal que o fazem especializadamente e, portanto, não é necessariamente, e não me basta nomear um responsável pelo tratamento de denúncia, também estou obrigado a nomear, para eu automaticamente ter uma pessoa que está apta à análise quase forense da denúncia que é feita. E, portanto, em situações mais graves, mas que não precisam de ser extremas, eu posso necessariamente ter que recorrer a profissionais externos habituados à análise probatória e à neutralidade na análise probatória para assegurar que a resposta que eu dou é satisfatória e que não vai ter consequências e não vai ser atacada no âmbito sancionatório a seguir. E, enfim, teremos esta questão da realização de programas de formação interna, mais uma vez digo, a todos os dirigentes e trabalhadores. Aqui há uma no cravo e outra na ferradura, neste caso. O que se diz é que a frequência das formações serão variáveis conforme o grau de exposição ao risco dos seus destinatários. Por um lado, isto é bom porque eu não tenho que formar toda a gente nos mesmos termos e com a mesma quantidade de horas. Por outro lado, obriga-me a perceber a quem é que eu tenho que dar mais aulas e a quem é que tenho que dar menos aulas. E, portanto, também aqui exige um esforço logístico de pensar como fazer. Apesar de tudo, há a vantagem destas horas de formação interna se poderem contabilizar no âmbito das horas de formação contínua obrigatórias dos termos do Código de Trabalho e, portanto, acaba por o sacrifício não ser tão duro. A minha abordagem neste tema surgiu porque, ao olhar para as obrigações, inicialmente do Código da proteção do denunciante e agora para estas normas do regime de combate à corrupção, eu vejo isto e começo a entender uma linha condutora que traduz um crescente chamar das entidades privadas para esta responsabilização e a transferência para elas do custo
deste combate contra a corrupção, do combate contra o branqueamento de capitais, da proteção de dados pessoais e, portanto, se nós olharmos, e o RGPD foi, em boa verdade, a primeira grande tacada nesta lógica terão sido as normas de combate ao branqueamento de capitais e à imposição dos vários agentes intervenientes de obrigações de denúncia de factos trazidos pelos seus clientes, com que todos, especialmente nós advogados, hoje em dia nos debatemos, quer a nível de consciência, quer a nível da própria deontologia, como algo muito perturbador da prestação de serviços. Mas o RGPD, por exemplo, transferiu completamente aquilo que era a análise que era feita pela Comissão Nacional de Proteção de Dados de uma forma tradicional, em que a administração aplica a norma, lê a norma, aplica a norma e, havendo violação, aplica a sanção, para algo completamente diferente, em que eu, enquanto processador, ou enquanto gestor, enquanto utilizador de dados pessoais, passo a ter que fazer uma análise recorrendo à minha consciência, mais uma vez, à minha percepção da necessidade absoluta ou não absoluta que eu tenho de ter aqueles dados pessoais, a minha própria avaliação de se os meus meios de proteção dos dados pessoais são adequados ou não são, sendo certo, mais uma vez, que ele depois passa a ter uma obrigação de resultado. Se, apesar de tudo aquilo que eu fiz, há uma violação dos dados pessoais, nem sempre para mim é claro que fica assegurada a segurança não, mas garantida a segurança portanto, do agente, neste caso já será um arguido por violação das normas legais, porque o que conta finalmente é o resultado, é a minha adesão a uma intencionalidade de que a norma seja cumprida e que não haja nenhuma violação da norma. E, portanto, a minha conduta vai ser analisada nessa perspectiva, na perspectiva de se eu consegui ou não e se levei ao extremo as minhas capacidades de assegurar o cumprimento da norma. Isto é o que está implícito no RGPD, na minha ótica, e isto é o que está implícito também no regime de combate à corrupção, e isto é também o que está implícito na proteção do denunciante e é o que está implícito no combate ao branqueamento de capitais. Ou seja, nós temos agora, todos os agentes económicos privados, estamos obrigados a ir dentro da jurisprudência das cautelas, muito além do que se calhar achamos que é necessário. Porque o que nós achamos que é necessário depois pode vir a não ser considerado necessário quando a coisa correr mal, porque tudo corre mal. Como dizia alguém, e no caso da proteção de dados, há dois tipos de empresas. Há as empresas que já sofreram um ataque informático e há aquelas empresas que ainda não sabem que já sofreram um ataque informático. E, portanto, esta é a realidade do que nós temos. O que é que isto significa? Isto significa custos, isto significa novas funções profissionais, isto significa novas contratações, isto significa uma atitude de constante vigilância que esgota recursos, que cansa recursos, cria esta autorresponsabilização dos agentes económicos e, ao mesmo tempo, aquilo que eu vejo em muitas destas normas é uma subjetividade de conceitos que são utilizados que necessariamente deve obrigar os agentes económicos a uma proatividade e a um excesso de cautelas que pode, no extremo, condicionar a própria atividade económica. E, portanto, levar empresas a não fazer e a não realizar práticas e condutas que, se calhar, até são lícitas, mas, na dúvida, é melhor não as fazermos. E, portanto, as consequências que isto poderá ter estão para ver, e vamos ver em que é que isto se traduz. O que é que nós, e para mim há uma coisa que é certa, terei dado 4 exemplos desta linha condutora, acho que a linha continua, e portanto ainda teremos mais, o legislador terá certamente imaginação para impor aos agentes privados outras obrigações neste género e neste tipo de conduta, e portanto acho que os agentes privados, as empresas, devem preparar-se e habituar-se para manterem este tipo de atividade.
como resolver isto e como minimizar o efeito disto. É aqui a necessidade de encontrar soluções eficazes, seguras e mínimas para dar resposta àquilo que se exige, aproveitar sinergias, fazer associação entre empresas, utilizar as associações sectoriais e utilizar economias de escala, pegando no painel anterior a possibilidade utilizar o grupo empresarial como um centro de controle do compliance, utilizar soluções informáticas eficazes, partilhar recursos humanos e, eventualmente assim, tentar minimizar o efeito que isto terá certamente no custo das empresas, que se repercute também necessariamente nos preços dos consumidores. Muito obrigado, é isto. Maravilhoso, Paulo. Bem otimista, mas nesse caso eu acho que eu também penso da mesma maneira, que no final os governos que estão fazendo, eu acho que jogar uma carga, né, uma pressão legislativa enorme em cima das empresas e inclusive em cima de empresas que talvez não tenham nem os recursos para fazê-lo. Aqui temos uma pergunta. Vou começar pela Cláudia. Cláudia, se quiser comentar alguma coisinha a mais também em relação com o que falou Paulo, por favor. A pergunta é: até que ponto faz sentido ter planos de prevenção de risco de corrupção separado do plano geral de gestão de riscos? Antes de mais, eu acho que gostaria de fazer aqui alguns comentários à exposição do Paulo, que ouvi com muita atenção. Eu, por acaso, eu acho que eu não partilho da mesma opinião, ou da mesma opinião tão catastrófica do que este regime geral de prevenção da corrupção nos traz. Pelo contrário, eu acho que esta é a tendência e que está para ficar, que já foi dado o exemplo do RGPD e da passagem de um sistema de heterorregulação para um sistema de autorregulação. Mas mais do que isto acompanha a própria tendência do que é o compliance para as empresas. Ou seja, o compliance não apenas com o cumprimento de um conjunto de normas. Se nós entendemos o compliance assim, sem dúvida, isto está uma carga que é colocada nas empresas, que objetivamente as empresas preferiam não ter essa carga, porque obviamente está implícito um conjunto de despesas que vão para lá da sua própria atividade e, nomeadamente, de atingir o lucro. Mas lá está, isto tem a ver com o próprio conceito de compliance, de programa de cumprimento normativo, que vai para além do cumprimento da lei. Mas para nós colocarmos este ênfase na cultura de cada organização, isto tem, obviamente, uma vertente que é preventiva, mas que o legislador, em minha opinião, tentou aqui encaixar através de uma vertente repressiva, ou seja, aumentar o número de obrigações e sancionar o incumprimento dessas obrigações. Mas eu acho que no final do dia, ou seja, daqui a alguns anos, no médio prazo, estas medidas são vantajosas para as empresas. Obviamente que agora estamos a falar num curto prazo, há custos que têm que incorrer, mas se uma empresa já reflete a sua cultura organizacional, já tem um conjunto de instrumentos que refletem a sua cultura organizacional, estes são os do programa de cumprimento normativo. Portanto, aqui não vai haver uma alteração tão significativa a esse nível. Agora, claro que empresas que não têm esse cuidado, o legislador aqui impõe que esse cuidado seja uma preocupação, obviamente que terão aqui que alocar mais recursos e mais despesas para, no fundo, colocarem em prática este conjunto de instrumentos. Na minha opinião, eles são extremamente positivos para as empresas, ainda que a vantagem possa não ser vista a curto prazo. Aliás, nas entidades do setor público, em que algumas destas obrigações já são aplicadas, já existe um plano de prevenção de riscos, já existe um código de conduta que é obrigatório ter, portanto, de facto, houve aqui um período de adaptação, mas hoje em dia já faz parte da própria atividade do dia-a-dia das empresas, que sabem que têm que cumprir com determinadas obrigações, como acontece a nível laboral, a nível fiscal, entre outras. Portanto,
o que a proteção de dados, o que o branqueamento de capitais, agora o que este regime de prevenção, mais uma vez friso, de prevenção da corrupção associada a uma componente sancionatória, vai trazer para as empresas é uma vantagem no futuro, sem dúvida. Portanto, eu não partilho de uma visão catastrófica, também não sei se é a vossa ou não, mas eu acho que isto tem tudo a ver com a evolução do próprio conceito de compliance, de sustentabilidade, de ESG e, portanto, de um conjunto de obrigações acrescidas, mas que a médio e a longo prazo terão vantagens, sem dúvidas, no contexto empresarial, isto sem diferenciar médias e grandes empresas, porque a cultura organizacional existe independentemente da dimensão da empresa e dos recursos que cada uma tem. Marcelo, agora, não sei se respondendo à questão, se calhar podia repetir. Por favor. Porque pode responder a pergunta. Questão. Sim, claro. Até que ponto faz sentido ter planos de prevenção de risco de corrupção separado do plano geral de gestão de riscos? Poderá não fazer sentido, mas a verdade é que o ónus, principalmente para empresas de pequenas e de média dimensão, seria superior se obrigasse aqui a ter um plano de gestão de riscos e que incluísse também o plano de corrupção. Portanto, o que este programa de cumprimento normativo vem dizer é claro que um plano de gestão de riscos cada empresa deve ter, mas a obrigação que o regime geral de prevenção da corrupção vem às empresas é que, em termos de risco de corrupção, ele seja espelhado num instrumento que se chama Plano de Prevenção de Riscos em Matéria de Corrupção e Infrações Conexas. Obviamente que não faz sentido, porque são vários os riscos, e isto é uma das matérias que as empresas têm que ter em conta, entidades privadas, mas também entidades públicas, mas a mim parece-me que houve aqui uma tentativa de não aumentar ainda mais o ónus, a carga sobre as empresas, principalmente quando não têm uma dimensão que lhes permita avançar a este planeamento de gestão de riscos e no fundo, espelhá-lo num instrumento como é o plano de gestão de riscos de corrupção e infrações conexas. Muito bom. Muito obrigado, Cláudio. Paulo tem uma opinião. Paulo, não sei se tem outra visão sobre isso. Não, a visão, e pegando aqui na questão que o Rui Duarte a seguir coloca também, se tudo já era obrigatório, para que aparece o RGPC? E a minha questão, e tocando no que a Cláudia refere, é um bocadinho essa, e foi o que eu disse no início da minha exposição. Há aqui um esforço do legislador de padronizar e de estabelecer as formas de cumprimento normativo que podem onerar excessivamente determinadas empresas, que podem não ter, ou que a situação pode não justificar. E, portanto, o paradigma que muda é precisamente este, é que é a obrigação de um novo layer, uma nova camada de compliance, acima do compliance do cumprimento normativo tradicional, que eu não estou a dizer se é bom ou se é mau, eu estou a dizer que existe. Ele está aí, e está aí para durar. E isto é o que eu acho é que é importante que as empresas percebam que isto agora é assim. Ou seja, eu não me basto com o cumprimento do normativo tradicional, eu agora tenho que cumprir muito criteriosamente um novo normativo de governance e compliance, que ainda por cima está feito de uma forma que, a meu ver, conduz a obrigações de resultado e não a obrigação de meio. E isso preocupa-me enquanto profissional que trabalha muito também com a questão contra-ordem nacional e o combate contra a ordem nacional, e sei como é que estas coisas depois se decidem, e as normas abertas, normalmente, e os conceitos indeterminados, normalmente não dão bom resultado a nível contra-ordem nacional. Nem para um lado, nem para o outro. E fechando já esse ponto das perguntas, já estamos a tempo, temos uma última pergunta da Catarina Santos, que perguntou: no âmbito da Lei 83/2017, a figura do terceiro fornecedor parece não integrar a definição, conceito de cliente. A Lei 109/2021
estabelece diretamente que as organizações devem aferir o perfil de risco das relações comerciais com terceiros. Será, de alguma forma, uma extensão à própria lei de prevenção de branqueamento de capitais? Cláudia, Paulo? Eu posso começar. Antes de mais, não é completamente claro ao uníssono que a figura do terceiro fornecedor também não inclua aqui clientes. Portanto, há que ter isso em atenção. Há opiniões aqui que são divergentes. Aliás, já tive também a oportunidade de falar com outros colegas sobre o tema. Em minha opinião, deveria incluir aqui o conceito de cliente, ainda que, portanto, porque isso está no espírito da própria lei, ainda que, mais uma vez, esta opinião é minha e portanto, há aqui algumas divergências quanto... Agora, relativamente à lei de prevenção de branqueamento de capitais, são dois regimes distintos, portanto, são dois regimes distintos e autónomos. E quando falamos da questão do Know Your Customer, na parte de prevenção de branqueamento de capitais, tem uma finalidade distinta do que tem a finalidade que está prevista no regime geral de prevenção da corrupção. Portanto, ainda que alguns conceitos possam ser formalmente comuns, elas têm, e nomeadamente quando falamos em entidades obrigadas ou entidades abrangidas, portanto, há aqui uma certa similitude de conceitos, que são dois regimes completamente autónomos que devem ser interpretados de forma autónoma e com finalidades distintas. Aliás, as entidades abrangidas ou obrigadas em termos da lei de prevenção de branqueamento de capitais e para efeitos do regime geral de prevenção da corrupção são distintas. São distintas e o âmbito de aplicação subjetiva é aferido de forma diferente. Portanto, eu não aconselho a tentar interpretar um regime com base no outro. São completamente diferentes. Paulo? Sim, concordo. Aqui a similitude e a proximidade não têm a ver com os conceitos e nisso o legislador português vem-nos habituando a não compreender a importância da coerência do sistema normativo. São coisas diferentes. São âmbitos diferentes. A minha abordagem do branqueamento de capitais nesta ótica tem a ver com esta corresponsabilização dos agentes privados, não necessariamente dos conceitos que estão a ser utilizados em cada uma das leis. Perfeito. Até este regime de autorregulação, não é? Todos temos que nos vir habituando, as empresas, o tecido empresarial tem que se vir habituando, porque é isto, porque há aqui uma mudança de paradigma que é transversal a vários domínios. Exatamente. Muito bom. Bom, fechamento, simplesmente o Rui Duarte comentou que esse é o problema de muitas leis, é que nem sempre é claro. Isso, exato, sem dúvida, acontece com todos. Temos que nós para ajudar. Isso mesmo, para a gestão, as pessoas que interpretam a mesma, para poder ajudar nesse sentido. Bom, finalizando, muito obrigado, Paulo, Cláudia, por toda a disponibilidade também, foi muito interessante. Eu certeza aprendi muito aqui, de um tema que eu não conhecia muito. E, bom, já podemos despedir de Cláudia, desculpa, e Paulo. E agora, já finalizando os dois painéis e a sessão Breakout Session de Portugal, gostaria de agradecer a todos os assistentes. Também gostaria de comentar, a gente fez uma enquete, desculpa, no começo do painel primeiro, que são sobre, um segundinho, ok, não sei se eu posso fazer aqui show results, mas bom, era comentando duas perguntas, que são quais são os desafios mais importantes que se deparam com a nova lei de proteção dos denunciantes, na qual ficaram duas respostas como as primeiras, que foram recursos do departamento, é um dos desafios mais importantes, e também a proteção do anonimato. Okay? Então, esses são as que mais foram votadas, tendo também a adaptação das filiais em um terceiro plano, normalmente para os grupos maiores, e depois a gestão das denúncias, parece que é a que tem mais consenso entre todas as pessoas que votaram, ou bem consenso, ou a que traz menos problemas, não que não traga desafios. E depois, se já tem um sistema de denúncia que cumpra com a legislação de proteção dos denunciantes, a maioria diz que sim, uns 58%. Depois temos
29% em processo de implementação, e por último, não, um 11%. Então, conseguimos ver aí que ainda temos algumas empresas que ainda não chegaram a se adaptar a essa legislação que já está em vigor em Portugal. E por último também falar que, bom, muito obrigado. Continuem, se quiserem, também nas outras sessões do ICIC. Amanhã temos todo o dia também de sessões em inglês, mas certeza que vão poder aproveitar muito. E muito obrigado em nome de todo o ICIC Community, Organization e também da EcoS Group. E um abraço a todos.